Boa tarde, Irmandade, boa tarde, devotos. Como vocês estão, meus caros ouvintes, cavalheiros, né, melhor dizendo. Espero que estejam bem. Uma ótima tarde para vocês aí. Bom, senhores, hoje estamos com um tema mais leve, né? Foi uns temas pesados que eu tenho falado ultimamente, né? Hoje eu vim com um tema mais leve, mais reflexivo, né? Não tão pesado assim como questões sociais, apesar de envolver, né? Tema de hoje, como a internet manipula a verdade a favor de quem está com mais poder. Um tema sugerido pela nossa ouvinte. Olha só, temos uma ouvinte aqui, uma louquinha, uma Georgia. Uma amiga nossa aí, Mari A, não é Maria, é Mari A, né? Um tema sugerido por ela. Estarei falando e discorrendo esse assunto com vocês hoje. Beleza? Mas antes, vamos dar um agradecimento aos nossos patrocinadores. Um salve pro Patrick, pro Fabrício, meu parça, um abraço pra você, se estiver ouvindo, e pro Eudes também, que tá ajudando bastante o canal aí, e me ajudando bastante também, beleza? Vamos lá então, OCS, Oculto Subversivo Podcast. OCS, Culto Subversivo Podcast. Senhores, existe, desde que a internet está consagrada, isso já existia antes, né? Você pode até ver em algumas obras, né, distópicas, mas sempre existiu, desde que eu me lembro, que são as bolhas sociais, né? Bolhas ou camadas sociais, chame como você quiser, né? Mas são grupos, né? Isso fica muito em voga na época da escola, que são as famosas panelinhas, né? Os grupinhos. Isso, se você parar para ver, a menor célula da sociedade é a família, né? Depois você vai aumentando sua gama de pessoas que você vai conhecendo e você chega na escola, que aí você passa por uma sociedade em miniatura, né? Então ali tem pessoas que são diferentes de você estudando. Ó, fogos, teve jogo hoje. Perdão, pessoal. Então você vai para a escola e tem pessoas diferentes de você, tanto em gosto musical, estilo, né, gostos pessoais, e você tá numa sociedade em miniatura ali. Bom, as bolhas sociais são necessariamente ruins? Eu acredito que não. Acho que depende, né? Quando você coloca uma bolha social contra a outra, aí a parada fica estranha, né? Porque aí, bom, tinha um cara lá em 45, né, do bigodinho, que ele pensava que a gente devia ficar um contra o outro, né? Não sei, eu não acho o caminho mais certo, né? Mas também acho, ó, vou dar uma opinião polêmica aqui, eu também acho que não tem que ficar muito unido, não. Eu acho que as pessoas têm que aprender a conviver com as suas diferenças, mas esse papo demagógico de que, tipo, ai, temos que ser todos amigos, temos que ouvir as opiniões contrárias das outras pessoas sempre, porque nos ajuda a... Não, calma lá, né, amigo? Não tem que ficar ouvindo opinião contrária também, que enche o saco, né? É bom você ouvir, sim. É bom você ouvir quem não concorda com você, desde que você cresça com isso, né? Se for para você aceitar conselho de quem não constrói nada, é melhor não ouvir, certo? A mesma coisa vale para uma pessoa que discorda de você. Se você tem argumentos bons, você sabe da verdade e a pessoa, porque ela discorda de você, ela tem uma outra opinião e é uma opinião merda, é melhor você ficar com quem você concorda, certo? Então eu acredito que deve existir um equilíbrio nisso, né? Voltando. Desde essas épocas de eleições, existe a criação de matérias tendenciosas e esse termo surgiu, né, nos últimos tempos, não existia com esse termo antigamente, que são as fake news, né? E eu vou falar para vocês, ouvintes, a internet ela manipula a verdade porque existe uma guerra, ela não é armada, assim, visualmente, né, ela não é com armas de fogo, mas ela é uma guerra social, certo? Em que você tem grupos que são como se fossem milícias mesmo, e são sustentadas uma para batalhar contra a outra. Hoje tá muito à tona, vocês podem ver isso. Tem um canal que eu acompanho, o canal do Nando Moura, né? Ele travou uma batalha contra o MBL, né? E vocês veem que os caras se renderam ao sistema ali. Hoje eles têm uma MAV, né? Que é Máfia em Ambiente Virtual, que eles têm galera que fica indo lá, bots, seja bots, né, algoritmo, que fica indo lá no canal dos outros, ou ficar indo nos outros grupinhos lá, pra ficar falando merda, entendeu? E isso,
existia já no petismo, existe também no bolsonarismo, né? Mas isso é uma coisa que, assim, é uma guerra que acontece lá. Então, a pessoa ela quer ferrar o seu algoritmo, porque ali ela vai ferrar o seu alcance. Eu tô dando um exemplo aqui no YouTube, né? Mas existe em várias outras situações. Já teve jornalista que perdeu emprego, patrocínio, que hoje a galera chama de cancelar, né? Então, na verdade, existe uma estratégia de guerra nisso daí. As fake news também, elas servem como estratégia de guerra. As pessoas menos abastadas, né, as pessoas que também não têm muito acesso à cultura, quando elas escutam numa fake news, ou leem uma fake news, que eu acho mais fácil ouvir fake news do que ler, né? Que hoje o pessoal não quer ler porra nenhuma. Elas param ali, elas não vão procurar a verdade. E isso pra elas já basta. Às vezes você tem uma pessoa que ela apoia uma ideia bacana, ela tem a sua visão de mundo bacana, por conta de uma fake news ela passa a odiar uma outra determinada ideia, ou ela fica contra todo mundo. Até com famosos, né, existem isso daí, né? E quem controla a mídia, pessoal, controla a população, né? A gente tem uma sociedade que ela é muito midiática, né? A sociedade brasileira, ela é muito midiática. A gente tem uma sociedade que acompanha muito a televisão, principalmente, assiste bastante jornal, né? E a mídia, como controla e molda a população, as pessoas tendem a ficar mais idiotas. E quando as pessoas tendem a ficar mais idiotas, tendo desinteresse em estudar, desinteresse em ler, desinteresse em aprender, em evoluir, buscar a verdade, né? A gente vê que qual que é a solução? Não consigo ganhar de você nas ideias? Vamos pra porrada. Por isso que a gente tem uma sociedade extremamente violenta, em que a pessoa não concorda com você, ela vai lá e te agride, né? Ela quer acabar com a sua vida. Ah, inclusive, pessoal, vou dar um adendo aqui no meu pensamento. Está por vir um episódio muito importante aqui pro OCS, tá? Lembrei disso agora, que eu vou convidar uma ouvinte aqui do canal pra gente falar sobre isso. Sobre como as pessoas elas não conseguem chegar pra você e discordar de você e ver que elas estão erradas, ou estão erradas e querem ter razão, elas querem acabar com a sua vida. Eu vou chamar uma ouvinte que passou uma situação muito tensa e que eu estava envolvido também, junto com ela, né? Nós dois passamos por uma situação com um grupinho lá que foi muito barra, e eu vou chamar ela aqui pra fazer esse episódio comigo. A gente só tá vendo as agendas, né? Porque nossos horários não estavam se encaixando, mas esse episódio vai sair, tá? E é exatamente isso daí que eu tô falando. A pessoa, ela tá errada, ela quer ter razão, ela quer acabar com a sua vida. Quando ela vê que ela não te ganha ideias, ela vai querer te vencer na força física. Ou vencer pelo grito, certo? Porque ela não consegue argumentar, ela não consegue ter a capacidade de formular o pensamento dela de uma maneira coerente, e ela fica pé da vida com você. E aí ela quer acabar, ela quer destruir a sua vida e a sua reputação. Seja fazendo escárnio, né? Seja ficar fazendo difamação em público e essas coisas, certo? E isso acontece muito aqui no Brasil, né? Não é à toa que quando sai um caso desses aí, de famosos, eu nem acompanho, porque eu acho que é uma perda de tempo, né? Mas você vê uma série de pessoas que começam a fazer escárnio, começa a ficar humilhando a pessoa, né? E aí, no final das contas, quando você vê que é uma pessoa que às vezes não estava errada, era uma fake news, todo mundo se arrepende, né? Porque as pessoas estão sendo manipuladas o tempo inteiro, né? Teve um caso que eu acho que é muito complicado, que eu gosto de chamar ele de como o exemplo perfeito da hipocrisia, né? Que foi o caso do Felca. O Felca, ele criticou a adultização, foi lá, meteu o pau nas bets, falou que era imoral. Aonde que esse cara foi? Foi o sistema que comprou ele, pessoal. Abram os olhos, ouvintes. Abram os olhos. Aquilo ali foi... Mano, se eu pudesse fazer um paralelo, seria aquela cena do Tropa de Elite. Tá ligado? Que o, que o Capitão Nascimento chega e ele fala, o sistema é foda, né? O sistema comprou ele ali e todo mundo, não, ele é o herói nacional, Felca, novo herói nacional, foi pra Globo. A maior emissora que propagou a adultização desde a época da boquinha da garrafa, que passava essa safadeza tudo na televisão, né? Um monte de besteira e tudo mais. A Globo foi a maior propagadora de adultização. Onde que o Felca tá hoje, pessoal? Tá lá na Globo.
ele fala tanto sobre saúde mental, eu gostaria de citar o caso, para mim pouco importa a índole dessa pessoa, né? Mas eu queria citar o caso, e eu recomendo que vocês procurem depois da Isabela Camargo, né? Que ela sofreu um apagão ao vivo por causa de um burnout. Aonde que a Globo se preocupa com saúde mental, pessoal? Não adianta você fazer um programa e demitiram a jornalista porque ela sofreu um burnout. Vocês acham isso justo? Aonde que a Globo se preocupa? Então vocês veem, mas elas na rede social, não, nós somos uma emissora muito importante, aqui nós nos preocupamos com esse tema. Então você vê como quem manipula a verdade, ela tá sempre a favor do poder, porque se ela chegar lá e falar assim, não, a gente não se importa mesmo e foda-se, acabou, né? Aí o pessoal faz boicote, um monte de coisa. E olha a hipocrisia das pessoas. Hoje o Felca tá lá fazendo tudo que ele criticava, se rendeu ao sistema. E as pessoas que eram seguidores, fanáticos dele, porque tem, né, a palavra fã, inclusive, deriva da palavra fanático, né, não conseguem enxergar que ele se rendeu às grandes corporações aí que manipulam, né. E ele é o herói dos indefesos, ele é o herói da pátria, né? E eu falo pra você, meu caro ouvinte, você aí, ouvinte do OCS, parabéns, você foi manipulado, tá certo? Outra coisa que eu gostaria de deixar em voga aqui pra vocês, pessoal, é sobre essa questão da manipulação. Muitas das vezes, a pessoa fala pra mim, mas poxa, eu fui manipulado aqui, né? Eu sou uma pessoa que eu não enxergava ignorância e tal, agora eu enxergo, eu tô triste. Cara, não se sinta triste por você enxergar que você foi manipulado. Encare isso como uma coisa que, pô, agora eu entendi, não vou deixar isso acontecer. Não cai nesse papo de Beth, não cai nesse papo de herói nacional. Pessoal, esses caras que vai querer ajudar todo mundo e tudo mais, e sempre trava essas guerras, vamos colocar assim, essas guerras contra as grandes mídias, você tem que ficar muito atento a isso, né? Existe uma diferença entre a ação e existe uma diferença entre a pessoa fazer isso por visualização, fazer isso por que seja, né? Reconhecimento, glamour e fama, né? Não é à toa que quando o Estado ele quer punir a pessoa, ele faz isso e faz isso com vigor, né? Hoje a gente tem, eu não vou nem falar o nome do cidadão, né? O careca lá, o careca do STF, banindo as pessoas e te dando essa falsa sensação de falar. A internet, ela deu voz ao bobo da corte, ok. Hoje eu mesmo, eu tenho meu canal aqui, eu falo um monte de besteira, né? E tudo mais. Mas isso é uma ilusão. É uma ilusão de que você tem um controle sobre alguma coisa. Você não tem controle sobre falar. E a liberdade de expressão irrestrita também, ela é uma mentira. Né? Não vem também aqui querer falar, mas eu deveria falar tudo o que eu quero. Você pode, só que você vai ser punido por isso. Né? E o Estado, ele vai te punir com vigor se caso você faça alguma coisa que ataque a um grupo e ataque alguma determinada atitude, né, do lado que demanda do poder. Porque quem tá no poder, ele não vai abrir mão daquilo, né? Ele vai querer se manter lá e perpetuar o quanto for possível, né? Não é à toa que aqui no Brasil a gente tem um caso que é muito estranho de nepotismo, né? Que o deputado ele vai lá, ele se elege, depois reelege e coloca o filho dele lá depois, né? Ou pior, põe um sobrinho e tal e fica recebendo aí nas tetas dos nossos impostos. Tá certo? Bom, pessoal, acho que é isso. Um tema mais leve hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ó, de novo, hein? Recado, hein? Continue acompanhando o Culto Subversivo. Aliás, entrem no grupo, tá? Entrem no grupo aí que eu fiz. Lá tem muito tema bacana, tem indicação. Se vocês quiserem mandar seus relatos, eu tô com os 2 relatos aí que eu preciso ler, que o pessoal já me mandou. E eu vou gravar esses episódios, tá? E fiquem ligados aí que vai sair esse episódio, um episódio muito importante e que vai mudar. Eu garanto pra vocês aí que vai mudar muito a visão de vocês que vocês têm sobre o mundo, a sociedade e as pessoas, beleza? Um forte abraço e fiquem bem.